graça e a paz do Senhor para você que está aí na sua casa, para você que está nos assistindo nessa noite em que vamos cultuar ao Senhor mais uma vez, amém? Vamos cultuar ao Senhor com todo o nosso coração, com toda a nossa alma, e é muita alegria, porque esse dia o Senhor, Ele separou para que eu e para que você, para que a nossa família, agora reunida aí, talvez na sala da sua casa, talvez num quarto, num ambiente onde você separou para, nesse momento, começar a louvar a Deus. Então, faça isso com o seu coração, faça isso com toda a sua alma. E eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia comigo no Salmo, o Salmo de número 118. Se você puder abrir aí, Salmo de número 118, nós vamos ler juntos, que diz assim o versículo 22 em diante. A pedra que os edificadores rejeitaram tornou-se cabeça de esquina. Foi o Senhor que fez isso, e é coisa maravilhosa aos nossos olhos. Este é o dia que fez o Senhor. Regozijemo-nos e alegremo-nos nele. Aleluia. Amém? Esses versículos, eles falam do próprio Cristo, né? Ao citar a pedra que os edificadores rejeitaram, tornou-se cabeça de esquina, pedra principal, não é? Foi assim que Jesus disse, que ele seria a pedra, né? E inclusive ele fala isso com os saduceus, com os escribas, os anciãos. E o versículo 23 e 24, na verdade o versículo 24, ele é um versículo que me alegra muito de ouvir. Este é o dia que o Senhor fez. Regozijemo-nos e alegremo-nos nele. Irmão, irmã, nos dias em que vivemos, lembrar que até os dias maus foram feitos pelo Senhor é uma dádiva e é uma obediência à palavra, quando nos diz que este é o dia que o Senhor fez. Que dia o Senhor fez? O dia que você está vivendo. Ao nos levantarmos, ao nos deitarmos, ao irmos trabalhar, outros que não podem trabalhar neste momento, ao estarmos em tantas outras atividades, ao estarmos ansiosos, angustiados, entristecidos, mesmo nesse dia que parece tão nublado espiritualmente. Esse é o dia que o Senhor fez. E aí há uma receita para mim e para você, e essa receita está lá no versículo 24, na sua parte final. Regozijemo-nos e alegremo-nos nele. Regozijar e se alegrar parecem até que são coisas muito iguais. Mas se alegrar, você já sabe, é sorrir, é festejar, é estar agradecido. Agora, regozijar é saltar de alegria, é fazer das suas palavras de alegria, de paz, de bênção, de amor. Regozijemo-nos. Ou seja, vamos estar felizes, vamos estar alegres, vamos agradecer, vamos festejar. Vamos deixar com que tudo de errado, de ruim fique para trás, porque este dia o Senhor fez e neste dia vamos regozijar e nos alegrar. Por isso, neste culto em que vamos nesse momento agora a adorar ao Senhor com a dança, né? A Carol está conosco para louvar ao Senhor mais uma vez, depois estarmos juntos na palavra, um momento de cultuar, um momento de se alegrar, porque muitas igrejas no mundo não podem fazer isso, não tem nem internet para que possam acessar. E quando eu digo igreja, não estou falando de organização religiosa, mas de pessoas não podem fazê-lo. E você pode cultuar ao Senhor, regozijar no Senhor e se alegrar no Senhor. Vamos orar nesta hora. Pai eterno, Pai de misericórdia, Pai de eterna bondade. Ah, Senhor, nós não somos merecedores, nós somos tão pecadores.
Deus, fazemos coisas erradas, falamos mal dos outros, uns dos outros, não amamos uns aos outros como deveríamos, não nos suportamos, dando suporte uns aos outros. Senhor, nós fazemos as coisas achando que os outros são perfeitos e quando nós vemos as imperfeições, nós nos afastamos e muitas vezes nos afastamos do Senhor. Quantos, Senhor, estão se afastando da Tua presença porque confiaram nos homens, confiaram a sua persistência naquilo que o homem poderia fazer e não fez. Quantos, Senhor, estão se desviando, fumando, se drogando, se prostituindo. Outros estão, Senhor, ocupando a sua mente com músicas que não são as músicas para Te louvar e Te adorar. Ocupando as suas mentes com filmes, novelas, entretenimento, muito mais do que ouvir e ler e buscar a Tua palavra. Pai eterno, nesta hora, mais um domingo em que estamos juntos para Te louvar, para Te adorar e Te pedir, tem misericórdia de nós. Olha para o nosso coração, olha para a nossa vida, muda a nossa história, muda, Senhor, o nosso caráter, muda, Senhor, as circunstâncias da nossa vida. Te pedimos que o Senhor possa nos tocar no profundo, que o Senhor possa estar conosco agora onde nós estamos cultuando ao Senhor, que haja, Senhor, um temor, que haja um respeito neste momento em que cultuaremos e que o Senhor possa fazer a Tua vontade, o Teu querer, que o Senhor possa curar, libertar, salvar e tocar onde quer que este vídeo, essa transmissão, este culto, Senhor, for transmitido desde o domingo agora às 19 horas até todos os outros momentos em que alguém for assistir, que haja a manifestação poderosa do Teu Espírito. É o que Te pedimos, no nome santo, nome de Jesus. Amém. Amém, meu querido, minha querida. Vamos adorar ao Senhor, vamos louvar ao Senhor. E nós aqui na igreja temos passado por uns momentos em que o Ministério de Dança tem feito isso conosco. Vamos adorar agora. Você talvez não precise dançar aí no seu lugar, mas você pode levantar as suas mãos e exaltar o nome do Eterno. Vamos adorar o nosso Deus, com tudo que temos e com tudo que somos. Amém? Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. O choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Eu creio. Que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei.
uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio. Nem haja fruto na vide, ainda que falhe o produto da oliveira e os campos não produzam mantimento, ainda que o rebanho seja seminado na malhada e nos currais não haja gado, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei o Deus da minha salvação, porque o Senhor Deus, Ele é a minha força. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide e o produto da oliveira me dá, todavia me alegrarei. Todavia me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide e o produto da oliveira me dá, todavia me alegrarei. Todavia me alegrarei. Eu me alegro em ti, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, antes da gente passar para a palavra, eu quero lembrar você que nós temos toda segunda-feira um novo espaço da igreja, onde a gente ainda está preparando, onde a gente está começando a iniciar algumas obras ali, para adaptar uma casa na qual vai ser o nosso novo espaço para organizarmos a igreja para cultos, né? Nós fazemos nossos cultos aos domingos. Esse aqui é o espaço que nós estamos utilizando, não é? E Deus nos abençoou para estarmos aqui. E eu quero convidar você a visitar esse espaço. Então, toda segunda-feira, às 7 da noite, das 19 às 20 horas, a gente tem um momento que a gente recebe aqui quem já pertence à igreja para trazer a sua oferta, o seu dízimo. Pessoas trazem quilos de alimento para que venhamos a formar cestas básicas. Também você pode trazer roupas, né, que nós fazemos doações. Então, fique à vontade para conhecer esse espaço novo, né? E toda segunda-feira, então, nós estamos aqui recebendo, né, algumas dessas doações. Temos feito também toda quinta-feira com essas doações, muitas vezes em dinheiro, outras vezes diretamente ali, pessoas doando leite, biscoito. Nós doamos às crianças que fazem parte da nossa igreja, né, do nosso grupo de ministério com crianças. Toda quinta-feira nós doamos um kit assim, de um lanche, que é um biscoito, mais um leite, um biscoito, mais uma bandeja de iogurte,
A gente tem sempre variado e você pode então estar fazendo a sua oferta também, se você quiser, que vai diretamente 100% para as nossas crianças ou para as cestas básicas, das quais nós abençoamos algumas famílias, no e-mail que vai aparecer aqui para você, igrejamissãocristãvida@gmail.com, ou você pode procurar a gente nos directs, messenger das redes sociais da igreja, né? Missão Cristã, Igreja Missão Cristã Vida, se não me engano é isso, vai aparecer certinho aqui na tela, né? Do Facebook, e o Instagram missão.cristã. Você pode pesquisar lá e seguir a gente nas redes sociais e fazer a sua doação diretamente conosco ou por algum meio que você possa combinar. E muitas pessoas estão sendo abençoadas através disso. Amém? E é por causa disso que nós nos tornamos uma igreja. E é por causa disso que o nome da nossa igreja carrega o tema também dessa ministração, dessa noite, que é uma vida com propósito, uma vida missionária. Eu queria que você pudesse pensar aí onde você está, na sua casa, qual é o propósito da sua vida? Qual é a direção que você organizou para você? Será que quem organizou essa direção para você foi a sua mãe, o seu pai, foi a pessoa que te criou, ou foi um influenciador da internet, um influenciador na escola, um professor, um colega, um amigo? Será que realmente você segue o propósito que você nasceu para fazer? Ou se você está simplesmente cumprindo uma ritualística do sistema, né? Ou seja, um ritual que todo ser humano passa e que pertence ao sistema que vivemos, né? Um sistema capitalista, um sistema onde você cresce, vai estudando ao crescer, vai se formar e vai ter que trabalhar e sustentar sua casa. Ou se você está procurando realmente um sentido para a sua vida. Quantas pessoas ao longo da vida trabalharam, conquistaram, construíram ou compraram sua casa, compraram seu carro, fizeram suas viagens, adquiriram coisas, bens, vivenciaram coisas, fizeram ações sociais a abrigos, a asilos, orfanatos, fizeram visitas a esses lugares, a prisões, hospitais, fizeram todas essas coisas, mas ainda não se sentem completas. Alcançaram cargos em trabalho, em locais de associações, participaram de grupos esportistas, de grupos de meditações, de artesanatos, de grupos afins das mais variadas coisas, e envelheceram, ou estão envelhecendo, ou estão no ápice disso tudo, ou no início disso tudo, na sua juventude, e ainda se sente vazio por dentro, ressecado por dentro. Será que você conquistou a sua família, seus filhos, ou já tem os seus netos? Talvez você tenha já até bisnetos. Talvez você já casou todos os seus filhos, ou você está preparando para casar. Talvez você já praticou tantas coisas, já vivenciou tantas coisas e ainda assim não consegue pensar em qual o propósito da sua vida. Na última semana, no caso há 2 semanas quase, eu tive uma conversa com uma pessoa exatamente sobre isso. A pessoa conversava comigo e dizia que já estava chegando a uma certa idade da vida, que não era lá essas coisas, porque hoje, né, a qualidade de vida de qualquer ser humano, seja nos 60, 70, ainda é muito, muito boa se você se cuidar, se você se fizer aquilo que é correto para o teu corpo, né? Mas a pessoa relativamente ainda estava na metade da sua vida, ainda está na metade da sua vida. E me perguntava qual o propósito da vida dessa pessoa. E o que eu quero compartilhar com você é exatamente isso. Qual o propósito da sua vida? E eu me lembrei do livro de Gênesis, que conta a história
muito tremenda, a história de José. Você conhece a história de José? A história de José é uma história fantástica. A história de José encontra-se lá no livro de Gênesis e é uma história de salvação, uma história de superação, uma história de coisas maravilhosas em que um rapaz pode viver. Porém, a história de José também é uma história de muita dor, de muita ferida na alma, de muita situação complicada, de necessidade de perdão para sua família, né? Na necessidade de passar por cima do seu próprio desejo, da sua própria carnalidade, das suas mágoas. E então, no livro de Gênesis, capítulo 47, existe um versículo, alguns versículos, eu vou ler pouquíssimos, que dizem assim, capítulo 47, versículo 13 em diante. E não havia pão em toda a terra, porque a fome era muito grande, de maneira que a terra do Egito e a terra de Canaã desfaleciam por causa da fome. Então José recolheu todo o dinheiro que se achou na terra do Egito e na terra de Canaã pelo trigo que compravam. E José trouxe dinheiro à casa de Faraó. Acabando-se, pois, o dinheiro na terra do Egito e na terra de Canaã, vieram todos os egípcios a José, dizendo: dá-nos pão, porque morreremos em tua presença, porque o dinheiro nos falta. E José disse: dai o vosso gado, e eu vô-lo darei por vosso gado, se falta o dinheiro. Então trouxeram seu gado a José, e José deu-lhes pão em troca de cavalos e das ovelhas, das vacas e dos jumentos, e os sustentou de pão aquele ano por todo o seu gado. E acabando aquele ano, vieram a ele no segundo ano e disseram-lhe: não ocultaremos ao meu senhor que o dinheiro é acabado, e meu senhor possui os animais. Nenhuma outra coisa nos ficou diante da face do meu senhor, senão o nosso corpo e a nossa terra. Por que morreremos diante dos teus olhos, tanto nós como a nossa terra? Compra-nos a nós e a nossa terra por pão, e nós e a nossa terra seremos servos de Faraó. Dá semente para que vivamos e não morramos, e a terra não se desole. Assim José comprou toda a terra do Egito para Faraó, porque os egípcios venderam cada um seu campo, porquanto a fome era extrema sobre eles, e a terra ficou sendo de Faraó. Eu vou ler até aqui, porque esse texto ele traduz algumas situações para mim e para você. Ele aponta aí já para o momento da vida de José em que ele estava por cima. Ele estava no ápice de todas as suas conquistas. Para quem sabe, José tem música, tem novela, né? José tem série, José tem tantas coisas. E José é um personagem bíblico, né? Filho de Israel, o antigo Jacó, e um dos filhos dele, um dos mais novos, ele tinha sonhos que eram muito incompreendidos pelos seus irmãos. Seus irmãos, com total ciúme, seus irmãos arquitetam um plano e vendem o irmão, né? Eles queriam matar, enfim. José vai vendido como escravo para o Egito, trabalhar escravizado numa casa. Lá ele é acusado de tentativa de estupro, fica preso por anos. Ali na prisão ele conhece dois homens, né? O copeiro e o padeiro de Faraó, que vão presos, e ele revela sonhos para os dois, e um deles então sobrevive e esquece de José ali. José passa praticamente a vida dele toda debaixo de injustiça. Você já se perguntou sobre isso?
Por que que parece que eu nasci para sofrer? Porque parece que a minha vida não tem propósito? Talvez o seu lado de pensamento seja completamente contrário ao que eu falei no início. Você não conquistou grandes coisas, você não alcançou grandes coisas, você vê todo mundo alcançando e você mesmo não. E você se pergunta, por que isso para mim? Por que essa situação toda? Né? E aí, quando a gente olha para José, provavelmente os estudiosos dizem que ele tinha entre 16 e 17 anos quando foi vendido pelos seus irmãos. E quando ele está aqui no capítulo 47, nessa posição, que posição é essa? Uma posição em que quando Faraó tem um sonho que ele não decifra, ninguém decifra, e José, pela permissão de Deus, dá o significado. Faraó fala para ele assim, olha, se virão 7 anos de muita prosperidade e 7 anos de fome, não há ninguém melhor para administrar o meu reino do que você, e abaixo de mim no Egito, em toda a terra do Egito, só você estará. Eu estarei acima, Faraó disse, e você, José, vai mandar em tudo abaixo de mim. E José estava no alto patamar da sua vida, mas aí eu disse que ele foi vendido aos 17 anos, e nessa posição que ele está aqui agora, fazendo negociata com o povo. Primeiro ano de fome, eles vendem tudo. Segundo ano, eles acabam falando, olha, é melhor que a gente trabalhe como escravo, mas que a gente não morra. E aí ele vai ajuntando muito para Faraó. O reino do Egito se torna o maior império naquela época e começa a dar comida, no caso a fornecer através de escambo e de dinheiro, né? O dinheiro da época, para todas as pessoas do mundo conhecido que chegavam ali pedindo comida. E aí Faraó agora, né, na idade, provavelmente, dizem os estudiosos, após os 37, 41, 42 anos, é a hora em que ele está aí, nesse momento. Quase que sua vida inteira, de grande força e vigor, de juventude, ele passou preso. Ele passou escravo e preso. E agora, ele pode ter pensado, agora eu alcancei dias de... Como conta até dessa história bíblica que a gente fala de vacas magras, né? Porque o Faraó sonhou com vacas magras que engoliam vacas gordas. Ele teve outros sonhos também. E aí, teve um outro sonho também. E aí a gente vai olhar e vai falar assim, não, mas ele ficou bem. Mas olhe, ele viveu longe de toda a sua família, de seu pai que já estava muito velho. E no fim da vida ali, né, do pai, ele consegue reaver, ele pede perdão aos irmãos, os irmãos pedem perdão para ele, há uma reconciliação com muita dificuldade, porque pedir perdão para muitas vezes é muito difícil, né? Mas Jesus nos orientou a fazer isso, e a história de José é uma história anterior à vinda de Jesus à Terra, e a gente aprende aí com ele que o propósito dele nem ele sabia. Talvez ele viveu ali pensando assim, nossa, meu propósito então provavelmente, né, quando ele chega ao final da vida, ele fala, meu propósito foi salvar minha família, salvar minha casa, né, cuidar da minha parentela. Que bênção, porque por causa daquilo a família dele foi salva, e a promessa que estava sobre Abraão, Isaac e Jacó, então ali era o pai dele, Jacó, estava então a promessa de Deus de que faria deles uma grande nação, estava garantida, onde ele seria uma pessoa, né, usada por Deus para que ele pudesse então salvar a família dele. E o Egito ali abrigou o povo da sua família, que chegaram ali em poucas pessoas e saíram dali em mais ou menos 1,5 milhão de pessoas, dizem até mais. Enfim, qual o propósito da sua vida? Porque eu tenho certeza que José, ele, até mesmo quando ele sai ali da prisão, que o Faraó manda chamar ele, porque ele é indicado, né, para decifrar os sonhos de Faraó. Quando o Faraó manda chamar ele se arruma todo, né? O texto bíblico diz que ele se arruma, se barbeia, ele vai à presença de Faraó. Provavelmente ele estava assim, eu vou, pela graça de Deus, decifrar esse sonho e Faraó vai me dar liberdade.
Ele achava que liberdade, sair dali da prisão, era um propósito bom para ele. Às vezes a gente pensa tão pequeno, né? Ele queria a liberdade, mas a liberdade para ele seria que ele teria que sair da prisão sem dinheiro, sem roupa, sem casa, ele ia ter que trabalhar, se não virasse um mendigo, ele teria que arranjar dinheiro de alguma maneira para trabalhar, para poder tentar voltar para casa, se conseguisse voltar, porque eram meses às vezes de caminhada. E aí, como que ficou a cabeça desse jovem, né? Talvez é assim a nossa cabeça. A gente está pensando tão pequena, como José, eu vou ter liberdade. Só que Deus queria para ele muito mais do que liberdade. Deus queria para ele um alto cargo no governo, para que ele pudesse ser uma bênção, não só para as pessoas ao redor, mas principalmente para salvar a própria casa dele e ser cumpridor de uma promessa dada aos seus antepassados. Deus disse a Abraão: sai da sua terra e da sua parentela e da casa do teu pai, lá em Gênesis 12, e ele diz: para um lugar que eu vou te mostrar. Ali ele tem uma promessa sobre Abraão, tem uma promessa sobre Isaac, a promessa cai sobre Jacó, e agora José era a fortaleza ali, o esteio para que a família dele sobrevivesse, a promessa de Deus então se cumprisse. Quando eles então retornam, saem de Israel, saem do Egito, sai do Egito, Israel sai do Egito, séculos depois, com quase 1,5 milhão de pessoas ou mais, dizem os estudiosos, e ali eles saem uma grande nação. O texto bíblico, quando diz em Gênesis, no finalzinho do capítulo, que quando o José está para morrer, ele fala assim: olha, eu não quero que os meus ossos fiquem aqui. Quando o meu povo sair dessa terra, me tire daqui. Talvez ali ele estava entendendo que o propósito dele era muito maior do que estar naquele lugar. Tantas honras, né? Tantas glórias. Está aprovado até por historiadores que houve um Yosef, né, no país, né, na época dos egípcios, mas não sabemos se é o mesmo. Enfim, tantas coisas ele poderia ter tido ali como honra, e ele não quis que o seu nome se perpetuasse ali. Ele queria que os ossos dele fossem tirados dali, levados com o povo de volta para a terra de Israel. Por quê? Porque ele entendia que o propósito era maior. O propósito era salvar as vidas, o propósito era cumprir aquilo que Deus tinha dado na mão dele, ainda que com dores. Nós, a igreja da atualidade, somos uma igreja, principalmente a igreja ocidental, né? Somos uma igreja com princípios muito deturpados. Teologia da prosperidade, venda de lenço, venda de sabonete, de água do Jordão, de terra disso, de sal daquilo. E são muitos os estigmas, as ritualísticas. Algumas pessoas, elas têm até mesmo no próprio óleo ungido uma segurança e um tipo de desespero, idolatria que... nós usamos o óleo ungido na nossa igreja, né? Nós temos o óleo ungido, nós acreditamos na palavra de Deus quando diz que nós deveríamos ungir. Agora as pessoas estão muito pautadas nisso, naquilo que a palavra pode nos dar e não naquilo que a palavra pode fazer em nós. E esse é o maior propósito da vida de qualquer pessoa. É por isso que muitas pessoas não vivem felizes, muitas pessoas não vivem gratas, não são pessoas que podem ajudar as outras, porque elas não amam o propósito de Deus. E o propósito de Deus para mim, para você e para qualquer pessoa que se entrega a Ele é o mesmo. O propósito é o mesmo, ele se desenvolve com características diferentes em cada pessoa, em cada ser, em cada época, em cada cultura, em cada país. Olha o que diz o texto da Palavra de Deus no Evangelho de João, capítulo 20, do versículo 21 ao versículo 22, quando Jesus aparece no meio dos discípulos depois de ressuscitar. Ele aparece, até aquele episódio onde Tomé tem ali, né, está ali no meio e tem as suas dúvidas. Jesus aparece novamente e diz: Pai, seja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu os envio. E com isso,
soprou sobre eles e disse: recebam o Espírito Santo. Olha, meu irmão, minha irmã, Jesus disse: assim como o Pai me enviou, eu os envio. Nós fomos enviados. José foi enviado por Deus para o Egito, ainda que debaixo de uma situação complicada. Nós estamos achando que Deus tem que fazer tudo ao nosso bel prazer, da maneira que mais nos agrada, da maneira que é melhor para nós. E aí, se Deus não faz, né? Se a gente sobe um monte, faz campanha, faz isso, entrega a oferta, faz aquilo outro, dá alimento às pessoas, paga para alguém na rua um alimento, faz uma coisa, uma ação social, uma caridade, como se fala por aí, acha que Deus tem que fazer em troca. Acha que Deus precisa retribuir. Acha que Deus tem alguma obrigação. E Deus, ele faz da maneira que ele quer, do jeito que ele quer, na hora que ele quer e se ele quiser fazer. Se ele quiser salvar, presentear, se ele quiser dar, se ele quiser fazer por você. Porque o mais importante não é Deus fazer por você, porque a maior coisa, a coisa mais poderosa que o Senhor Deus fez, está no livro de João, capítulo 3, versículo 16, que é o versículo talvez mais conhecido quando um novo convertido se entrega a Jesus. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Nós já passamos por o maior milagre, a maior entrega que alguém poderia ter feito por nós. A coisa mais maravilhosa que alguém poderia ter feito por nós. Nós já passamos por isso. E o que é? A vida do próprio Filho, que veio de um lugar tão longe, né? Veio do mundo espiritual, dos altos céus, do seu grande, glorioso trono, se fez carne. E, irmão, irmã, esses momentos de lembrar que nós somos servos de Deus, mas nós temos uma missão, né? E quando eu comecei a palavra hoje, eu disse que esse é o nome da nossa igreja. Missão Cristã Vida. Nós chamamos de ali do lugar onde a igreja base missionária. Nós dizemos que nós somos, na abertura deste culto, nós sempre temos em algumas aberturas pessoas de muitos jeitos e formas, né? De muitas tribos, e aparece bem escrito um dos nossos lemas: uma missão para todos os povos. Qual é a missão para todos os povos? Existiu um grande pregador chamado Charles Spurgeon, e ele disse assim: todo cristão ou é um missionário ou é um impostor. Isso é muito pesado, não é? Ou você é um missionário ou você é um impostor. Na história de José, quando ele é vendido pelos seus irmãos e quando ele está na casa de Potifar, quando a mulher de Potifar tenta ter relações sexuais com ele, ele diz não. E ele diz para aquela mulher assim: pecaria eu contra o meu Deus? Não existia templo ali naquela época. Não existia Bíblia naquela época. Não existia pastor naquela época. Não existia louvor. Não existia doutrina. Não existia nenhuma organização religiosa. Ele ouviu do pai dele a palavra de vida. Ele estava num lugar estranho, onde ninguém conhecia ele. Ele podia fazer todas as coisas erradas que ninguém estava vendo. Ele podia fazer o que ele quisesse. Mas ele disse: eu não pecarei contra o meu Deus. Por quê? Porque ele não era um impostor. E é isso que nós somos. Nós somos impostores quando não nos apropriamos da ordenança divina. Assim como o Pai me enviou, eu os envio a vós, e sopro o Espírito sobre nós. Você acha que você tem uma vida com Deus para que você tenha sua casa, seu carro, sua roupinha boa, nova, sua comida, seu emprego, a sua família, suas viagens, o seu dia a dia, ou aquilo que você precisa, né? Deus vai abençoando você. Deus não te chamou para nada disso. É por isso que Paulo falou que poderia, Filipenses 3,16, Paulo diz: eu posso passar por várias situações. Eu posso passar frio, fome,
muita fartura, eu posso passar todas essas coisas naquele que me fortalece. Nós não vemos prosperidade muitas vezes na palavra de Deus, porque pessoas entenderam o propósito de servir a Deus. E essas pessoas foram até o fim, essas pessoas dedicaram a sua vida a não serem impostoras, como Spurgeon falou. Também precisamos entender que ser missionário não é aquilo que muitas vezes ouvimos a vida inteira, né? Que é uma pessoa que larga tudo, sai do emprego, abandona a casa, vende todos os móveis e pega a sua família ou nem casa e vai para um outro lugar, vai para o sertão, vai para a África, vai para o Nordeste lá, ou então que muitas vezes o Nordeste não é missão só no sertão, né? Faz missão no Norte, nos ribeirinhos. Pessoas que vão ser missionárias em lugares extremos, em lugares onde há perseguição a cristãos, como muitas vezes nós falamos e como já recebemos aqui, né, uma representante da Portas Abertas, a pastora Conceição Fidêncio, onde todos os dias eu compartilho nos grupos da igreja sobre orações, motivos de orações para cristãos, né, por cristãos que são perseguidos, em lugares onde somente ser cristão é pecado, para eles e é crime, eles prendem, eles estupram, matam, torturam, ou vão para campos de trabalhos forçados, em que a expectativa de vida nesses campos de trabalhos forçados, como na própria Coreia do Norte, é de 15 anos e as pessoas naquela situação de falta d'água, falta de comida, não sobrevivem nem 2, 3 anos ali, mas não negam a fé em Jesus. E quando você encontra com um desses cristãos, eles dizem, que a gente pergunta, né, o que vocês gostariam que a igreja livre, nós somos considerados a igreja livre, o que a igreja livre pode fazer pela igreja perseguida? E eles dizem, orem por nós. Eles não querem nada, eles só querem que a gente ore para que a fé deles permaneça. Por muito menos a gente se afasta, né? Nós perdemos a nossa fé, olhamos as pessoas da igreja e já detectamos problema, olhamos o rito da igreja, essa igreja não se encaixa com o meu jeito de ser, essa igreja não é boa para mim, e aí vai para outra e acha que uma situação de manifestação divina, um reteté, uma outra coisa, ou então uma doutrina mais firme, uma palavra mais firme, ou um jeito mais firme, ou mais leve, dependendo da situação, quando não se entendem como missionários. São impostores. Impostores são aqueles que acham que se cobrir de uma roupa, mudar o jeito de falar e agora levantar a mão e glorificar a Deus é ser cristão. Mas se missionário. Missionário é o nosso título. Por isso que nós, na nossa igreja, nós não somos mais metodistas, porque nos decepcionamos grandiosamente, né? Fomos acusados de muitas situações, erroneamente, fizemos tudo que podíamos para permanecer na igreja e ainda saímos como errados. Não somos metodistas, mas também não somos batistas, não somos assembleanos, nós não somos os rótulos que colocaram, mas nós temos o rótulo que é bíblico, o rótulo que todo metodista, batista, assembleano, todo congregacional, adventista, todos e todas deveriam ter. Missionários. Mas também ter esse rótulo como missão cristã vida, a missão levar Cristo e a vida de Cristo, de nada adianta se não realmente formos eficazmente, diariamente, aqueles e aquelas que vão abrir mão da sua casa, do seu trabalho, do seu dinheiro para ir para lugares remotos, mas que onde estão inseridos entendem o propósito. E muitas vezes, por exemplo, perguntas como essa que eu vou fazer para você, olha só. Você tem relacionamentos de amizade saudáveis? Você tem se relacionado com a sua igreja ministerialmente de forma saudável, de forma verdadeira? Você lê a palavra de Deus diariamente, ora diariamente, lê outros livros para crescer? Como está a sua saúde emocional? Você está assim entregando a murmuração mais do que deveria? Você tem nutrido amargura, raiva? Você precisa perdoar ou pedir perdão a alguém?
Tem se preocupado demais com a opinião dos outros? Você tem estado preocupado, angustiado, ansioso? Se você respondeu assim a muitas dessas perguntas aqui, ou não soube até responder, talvez nós estejamos sendo mais impostores do que missionários. Um missionário, ele não é uma pessoa que vai a uma comunidade específica. Martinho Lutero disse que Deus não precisa de nossas boas obras, mas nossos vizinhos, sim. Um missionário não é aquele que somente prega o evangelho dentro da igreja, na praça, no evangelismo marcado pela igreja, ou lá do outro lado do mundo. Mas um missionário é aquele que está decidido a servir aos seus amigos e aos seus não amigos, aquelas pessoas que são seus vizinhos, seus colegas de trabalho. A missão de ser cristão, de levar Jesus, começa na sua família, no seu hall de trabalho ali, no seu local de trabalho, no seu local de estudo. Se as pessoas não olham para você e não veem Cristo em você, você não é um missionário e a sua vida serve a qualquer propósito, mas não serve ao propósito divino. Eu quero convidar você a refletir sobre essa palavra, dura palavra, que primeiro martela em mim, que eu conversei com essa pessoa quando eu falei sobre José, que José também viveu a vida toda dele e provavelmente ele não encontrou um propósito. Provavelmente ele pensou que os propósitos de Deus estavam sendo reais na vida dele, mas ele não sabia que os propósitos de Deus só surtiriam realmente significado para gerações futuras. O propósito de José ter vivido e abdicado de sua liberdade, poderia ter se revoltado tantas vezes, mas permaneceu. E você, meu irmão, minha irmã, será que você está disposto? Será que você está disposto a fazer da sua vida uma nova vida em Cristo? Será que você está disposto a parar de olhar para as aquisições deste tempo? Querer, fazer, quando tudo vai ficar e o significado da sua vida vai se evaporar. O Salmo 90, que dizem muitos teólogos que foi escrito por Moisés, ele diz assim: nós somos como uma nuvem, como uma relva que desaparece. Ou seja, nada do que nós fizermos fará com que nossa identidade permaneça. Imagina as obras de nossas mãos, elas vão se deteriorar também. Por isso, faça o que a palavra diz: buscai primeiro o reino dos céus e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Faça uma decisão nessa noite. Entregue a sua vida, o seu caminho, os propósitos de viver ao Senhor, e tudo mais Ele fará. Amém? Você vai ouvir uma canção agora e você vai refletir sobre isso. Depois nós estaremos orando. Me deram forças e prosseguirei. Irei contigo onde quer que fores, meu Senhor. O teu chamado cumprirei na alegria ou na dor. E toda vez que eu chorar ou quiser desanimar,
nós temos esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não nós. Senhor, nosso Deus e Pai Todo-Poderoso, nós te louvamos, te adoramos na beleza da sua santidade. Nós te agradecemos por essa palavra, te pedimos, toma o lugar que é teu no nosso coração. Faça a tua vontade, o teu querer, Pai. Não a nós, nenhuma glória seja dada a nós, mas ao teu nome. Que o Senhor possa ser exaltado, glorificado em nossas vidas. Que o Senhor possa tocar cada pessoa nessa hora, Deus, cada coração, e transformá-los num propósito feito para o Senhor e pelo Senhor. Ah, Deus, em nome de Jesus eu te peço por cada pessoa, cada homem, cada mulher, cada irmão, cada irmã, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus te abençoe e te guarde, que Deus faça resplandecer o rosto dele sobre você e te dê shalom, te dê a paz que excede todo entendimento. Que a graça do nosso Deus, o amor do nosso Pai e as doces consolações do Espírito Santo esteja com a igreja hoje e sempre, que a igreja diga amém. Que Deus te abençoe,
em nome de Jesus. E até quarta-feira com um novo ciclo de estudos sobre o que nós cremos e o que nós somos como igreja. Que Deus te abençoe.